Nós vamos acompanhar agora ao vivo, direto do plenário. Aos ministros, ao eminente advogado, doutor Cristiano Zanin, ao nosso subprocurador-geral da República, doutor Humberto Jacques. Vamos retomar o julgamento e eu antes apregoava dar a palavra para a leitura da ata da sessão anterior. Senhora secretária, a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 10ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada por videoconferência em 14 de abril de 2021. Presidência do senhor ministro Luiz Fux. Presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Vice-procurador-geral da República, doutor Humberto Jacques de Medeiros. Abriu-se a sessão às 14h21, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma observação, eu considero aprovada a ata. E agora, retomando o julgamento, eu chamo para julgamento o agravo regimental no habeas corpus 193726, da relatoria do ministro Edson Fachin, agravante ao Ministério Público Federal e o agravado a Luiz Inácio Lula da Silva. Ministro Edson Fachin, que ontem já realizou o relatório, Vossa Excelência tem a palavra para o seu voto, podendo eventualmente fazer uma rememoração sucinta do que se trata, se for do seu agrado fazê-lo. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, que preside esse Supremo Tribunal Federal. Cumprimento as eminentes ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber. Cumprimento os eminentes pares, eminentes ministros, e me permito fazê-lo em nome de nosso decano, o ministro Marco Aurélio. Cumprimento também o ilustre advogado, doutor Cristiano Zanin, que acompanha esta sessão, e o professor Humberto Jacques, vice-procurador-geral da República. Senhor presidente, eminentes pares, vamos, portanto, neste momento, tratar do recurso da Procuradoria-Geral da República, portanto, deste agravo apregoado por Vossa Excelência, cujo objeto diz respeito à competência ou à incompetência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, ao processo e julgamento da ação penal 50.465.12.94. Como relatado ontem, e me permito fazer razões remissivas em face da decisão agravada que assentou a incompetência da 13ª Vara, sustenta a Procuradoria-Geral da República nas respectivas razões recursais que os fatos atribuídos ao ora paciente na ação penal 50.465.12.94, caso triplex do Guarujá, que os fatos, segundo a Procuradoria, se amodariam aos limites definidos pelo Supremo Tribunal Federal para a competência daquela vara federal ao processo e julgamento dos casos relacionados à Operação Lava Jato, pois, de acordo com a PGR, as vantagens indevidas teriam sido pagas pela construtora OAS com recursos supostamente originários de contratos celebrados com a Petrobras S.A., aduzindo ainda o Ministério Público que tal contexto fático estaria de acordo com os entendimentos que foram firmados no âmbito do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento dos inquéritos 4130, em sede de questão de ordem, e no habeas corpus 132.295. Vieram aos autos, senhor presidente, as contrarrazões recursais e, preambularmente, ali se sustenta a impossibilidade de conhecimento do agravo regimental
interposto pela Procuradoria-Geral da República nos autos de habeas corpus, aduzindo-se que faltaria condição jurídica de parte do Ministério Público na presente relação processual, o que, à luz das contrarrazões, implicaria na ilegitimidade ante a interpretação que empresta, o conjunto das contrarrazões empresta ao artigo 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Examino, portanto, senhor presidente, em primeiro lugar, este tema atinente à suscitação do não conhecimento do recurso interposto pela Procuradoria-Geral da República. E, quanto ao ponto, afirmo que a Constituição Federal incumbiu ao Ministério Público como instituição permanente e essencial à jurisdição a defesa da ordem jurídica nos termos do caput do artigo 127, encontrando-se na legislação infraconstitucional, interpretada de forma sistemática, os fundamentos de legitimidade que autorizam a análise do mérito da insurgência interposta pela Procuradoria. Com efeito, assim entendo, o Código de Processo Civil, aplicável à hipótese pela norma integrativa que se extrai do artigo 3º do Código de Processo Penal, preceitua o CPC, no inciso 2 do seu artigo 179, que o Ministério Público, quando intervém nos autos, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, poderá produzir provas, requerer medidas processuais pertinentes e recorrer, reforçando tal legitimidade no capítulo das disposições gerais referentes aos recursos, especificamente o artigo 996 da mesma codificação. E o Ministério Público Federal, quando atua perante o Supremo por intermédio da Procuradoria-Geral da República, mesmo na qualidade de custos legis, detém legitimidade para a interposição de agravo contra decisões monocráticas proferidas pelos ministros relatores. Ainda que na disciplina regimental, artigo 317 do Regimento Interno do Supremo, mencionado nas contrarrazões, ainda que nesse dispositivo se faça alusão ao vocábulo, ao significante partes, a interpretação restritiva não encontra amparo em inúmeros precedentes do Supremo, nos quais, igualmente em sede de habeas corpus, o Ministério Público foi considerado parte legítima à interposição de agravo regimental contra decisões monocráticas. E cito, à guisa de exemplo, o habeas corpus 195.367, da relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia, o habeas corpus 192.532, da relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes, o habeas corpus 195.681, da relatoria do eminente ministro Ricardo Lewandowski, o recurso em habeas corpus 145.417, da relatoria do eminente ministro Dias Toffoli, o habeas corpus 193.398, da relatoria do eminente ministro Alexandre de Moraes, o recurso em habeas corpus 170.533, da relatoria da eminente ministra Rosa Weber, o habeas corpus 183.620, da relatoria do eminente ministro Luiz Roberto Barroso e da relatoria de Vossa Excelência, presidente, o recurso em habeas corpus 124.136, e este relator já decidiu nesse sentido no habeas corpus 190.851. Ademais disso, o interesse recursal da Procuradoria-Geral da República é exposto nas respectivas razões, nas quais manifesta a legítima pretensão revisional de adequação dos precedentes citados na decisão agravada ao caso concreto, questionando, à luz de institutos processuais,
os efeitos do reconhecimento da incompetência do juízo. A procedência ou não das razões recursais é tema que diz respeito à análise do mérito da insurgência, o que não se confunde com a legitimidade e interesses recursais ora reconhecidos. Por isso, senhor presidente, eminentes pares, entendo estar constatada a conoscibilidade do agravo regimental interposto pela Procuradoria, merecendo análise agora o mérito para verificarmos se procede ou não a irresignação recursal, e adianto, desde logo, que, em meu modo de ver, não procede. Eis que o recurso contrasta com o entendimento majoritariamente dominante neste tribunal. A pretensão, como dito, da Procuradoria volta-se ao reconhecimento da plena competência daquela vara federal, por prevenção ao julgamento, primeiro, segundo a Procuradoria, de feitos abrangidos pela chamada Operação Lava Jato, entendidos como aqueles que tenham por objeto crimes praticados no âmbito do esquema criminoso que vitimou a Petrobras. E segundo, ainda de acordo com a PGR, feitos que, mesmo que não tenham como objeto crimes imediatamente relacionados à referida sociedade empresária estatal, apresentem relação de conexão com a mencionada operação e tenham sido praticados no Paraná. Estas são as alegações da PGR. E digo, a propósito, que embora as razões ministeriais se amoldem ao entendimento que já externei em questões envolvendo a competência da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Curitiba, seja nas hipóteses de declinação de feitos, ou ainda seja em casos de remessa de termos de depoimentos prestados em acordos de colaboração premiada, restei vencido na maioria das deliberações colegiadas. E, por isso, procurei demonstrar na decisão agravada a multiplicidade de ilícitos revelados a partir das investigações realizadas no âmbito da cognominada Operação Lava Jato, sendo que a concentração de feitos sob a competência daquela vara federal foi objeto de inúmeros questionamentos perante o Supremo Tribunal Federal, sendo tal competência depurada ao longo dos últimos 5 anos. A elucidação das complexas práticas delituosas nas quais estão envolvidos representantes das maiores empreiteiras em operações no país, dirigentes de órgãos públicos, sociedades de economia mista, empresas públicas, agentes políticos e agentes financeiros, teve origem em investigação policial supervisionada pela 13ª Vara Federal de Curitiba, cujo objeto era a apuração de crimes de lavagem de dinheiro consumados, tais crimes, na cidade de Londrina, no estado do Paraná. O avanço das investigações desvendou uma sofisticada rede de relacionamentos entre agentes públicos e privados com o objetivo de viabilizar a celebração de contratos espúrios, em prejuízo à administração pública, mediante o pagamento de vantagens indevidas por parte de empresas cartelizadas, as quais se revezavam em tais contratações. A partir das notícias de envolvimento de agentes públicos detentores de foro por prerrogativa de função, o denominado e antirrepublicano foro privilegiado, o Supremo Tribunal Federal também passou a exercer jurisdição de forma concomitante à 13ª Vara Federal,
tendo o saudoso ministro Teori Zavascki, aqui no Supremo, como relator dos feitos atinentes a esta cognominada Operação Lava Jato, em razão de uma primeira distribuição a ele levada a efeito, qual seja o habeas corpus 121.918, que ocorreu em 31 de março de 2014. Quanto à definição da competência, entendo que o ponto de partida nesse processo de definição de parâmetros à determinação da competência daquela vara federal, por força da conexão, foi o julgamento da questão de ordem suscitada pelo eminente ministro Dias Toffoli no inquérito 4130, julgamento este realizado em 23 de setembro de 2015. Na oportunidade, por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal assentou, dentre outras teses, uma delas, a qual contém a afirmação de que a colaboração premiada como meio de obtenção de prova não constitui critério de determinação, de modificação ou de concentração de competência. E ainda, também como uma tese daquele julgamento, que no caso penal subjacente, aquele caso, praticado no âmbito do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, não havia relação de dependência com a investigação de fraudes e desvios de recursos no âmbito da Petrobras, consignando-se naquele julgamento: nenhum órgão jurisdicional pode se arvorar de juízo universal de todo e qualquer crime relacionado a desvio de verbas para fins político-partidários à revelia das regras de competência. Citou literalmente o que lá assentou. E, em resumo, definiu-se que a prevenção do saudoso ministro Teori, no âmbito desse tribunal, ficou, portanto, delimitada com tais parâmetros e, de tal modo, a própria competência da 13ª Vara no contexto da Operação Lava Jato, vale dizer, restrita aos fatos relacionados a ilícitos praticados em detrimento da Petrobras, afirmando-se que a homologação de um acordo de colaboração premiada não constitui, como já mencionei, critério de determinação, modificação ou concentração de competência. Seguindo essas diretrizes fixadas pelo plenário, e isto se deu com as minhas funções na relatoria da cognominada Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, por sorteio de 2 de fevereiro de 2017 até os presentes dias, seguindo essas diretrizes e, portanto, desde que assumi os casos relacionados à operação, submeti dezenas de processos, em especial os deflagrados em decorrência de acordos de colaboração premiada, à presidência do Supremo Tribunal Federal, sempre com o objetivo de examinar e definir como é a atribuição da presidência à respectiva distribuição. Para citar, apenas na classe de inquérito, do volume de inquéritos submetidos à nossa relatoria, remeti ao exame da presidência e, dentre eles, foram redistribuídos 69 procedimentos, 69 inquéritos aos eminentes colegas integrantes do Supremo Tribunal Federal, circunstância que, por si só, revela a amplitude de atuação imputada como criminosa contra a administração pública. A título ilustrativo, cito a decisão proferida em 12 de maio
de 2017, nos autos do inquérito 4435, deflagrado para apuração do suposto recebimento, nos anos de 2010 e 2014, de valores repassados pelo conhecido e denominado assim setor de operações estruturadas do Grupo Odebrecht, o qual, em contrapartida, almejava facilitação na celebração de contratos em obras relacionadas às Olimpíadas de 2016. Constatada a inexistência de relação entre os fatos que seriam apurados com aqueles fatos aptos a configurar por si só a prevenção, encaminhei a questão naquele inquérito à deliberação da presidência do Supremo Tribunal Federal, ocasião em que foi determinada a livre distribuição daqueles autos. No ano de 2017 também, a Procuradoria-Geral da República, em razão de fatos investigados nos autos dos inquéritos 4327 e 4483, ofertou denúncia em desfavor do então presidente da República, Michel Miguel Elias Temer Lulia, Eduardo Cosentino da Cunha, Eduardo Henrique Lira Alves, Gedel Quadros Vieira Lima, Rodrigo Santos da Rocha Loures, Eliseu Lemos Padilha e Wellington Moreira Franco, atribuindo-lhes a autoria do crime de promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa nos termos do artigo 2º da Lei 12.850 de 2013. O Ministério Público denunciou ainda o crime de embaraço à investigação referente à infração penal que envolvia organização criminosa. Como é do amplo conhecimento, a Câmara dos Deputados negou a autorização para instauração de processo penal em face do então presidente da República e dos então ministros de Estado, e assim o fez no exercício da competência prevista no inciso 1º do artigo 51 da Constituição Federal. Diante desse cenário, por meio de decisão monocrática que proferi em 31 de outubro de 2017, determinei o desmembramento do feito em relação aos demais acusados, com a remessa dos autos que, em minha compreensão, deveriam ir ao juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, por prevenção aos casos relacionados à Operação Lava Jato, a partir, portanto, da compreensão de que a denúncia ali oferecida dizia respeito a apenas uma fração da mesma organização imputada como criminosa e estruturada de forma complexa em núcleos com atribuições específicas. Essa definição de competência foi objeto de recursos, de irresignações manifestadas por diversos denunciados, e em agravos regimentais que foram levados à deliberação deste plenário do Supremo Tribunal Federal, e que, em julgamento finalizado em 19 de dezembro de 2017, deu parcial provimento às insurgências, aos recursos, portanto, neste plenário, para afirmar a competência da seção judiciária do Distrito Federal ao processo e julgamento da denúncia, ponto no qual, naquele julgamento de 19 de dezembro de 2017, restei vencido. O redator para o acordo, nos termos do voto condutor da deliberação majoritária, foi o eminente ministro Alexandre de Moraes, e nos termos da lavra de sua excelência, a atuação da fração do núcleo político da organização imputada como criminosa, composta por integrantes do então denominado PMDB, teria ocorrido no âmbito do Congresso Nacional, razão pela qual
perante a inexistência de ligação direta dos fatos denunciados com os delitos praticados em detrimento da Petrobras, não seria possível conhecer a prevenção da 13ª Vara Federal, e foi o que se decidiu por maioria, e, como já disse, restei vencido. Trago à colação, à guisa de evidenciar este encaminhamento, os fundamentos declinados por Sua Excelência no voto vencedor. Disse Sua Excelência no voto vencedor, eminente ministro Alexandre Moraes: entendo que há possibilidade de desmembramento, mas há inexistência de prevenção. Não entendo que haja, nesse caso, a prevenção citada pelo ilustre ministro relator, não só pelos autos, mas pela própria análise feita no voto de Sua Excelência, em alguns tópicos. Não há essa ligação direta da denúncia ofertada por organização criminosa no inquérito 4327, que se subsume à questão do núcleo político de integrantes do PMDB com atuação na Câmara dos Deputados. Inclusive, e vários trechos da denúncia narram esses fatos, com atuação em aprovação de medidas provisórias, ou seja, atuação no processo legislativo mediante paga ou mediante vantagens, algumas até, segundo a denúncia, disfarçadas de doações eleitorais. Ou seja, acrescentou Sua Excelência, são fatos ocorridos no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, na articulação, como disse o Procurador-Geral da República, ilícita, uma articulação política ilícita. Não são fatos diretamente ligados à questão só da Lava Jato, da Petrobras. Ou seja, nós estaríamos, a meu ver, remetendo à 13ª Vara de Curitiba fatos que não têm nenhuma, ou se tem, são bem a látere do que lá se iniciou e foi julgado. São palavras do voto da lavra de Sua Excelência, que aqui reproduzo. E ainda, Sua Excelência, o eminente ministro redator por acordo, fez referência a um acórdão da lavra do eminente ministro Dias Toffoli, e são palavras que também colho do voto do ministro Alexandre Moraes. Da lavra do ministro Dias Toffoli, disse Sua Excelência, que fala exatamente isso em relação a outro caso, que a questão Lava Jato ficou uma marca. A própria imprensa diz Lava Jato do Rio de Janeiro, Lava Jato do Mato Grosso, Lava Jato. Mas os fatos que geraram a Lava Jato são fatos relacionados à Petrobras. Esses fatos, independentemente de algumas pessoas estarem sendo acusadas e processadas por fatos lá e aqui, não pode transformar a 13ª Vara de Curitiba em um juízo universal de todos os fatos ligados, eventualmente, a pessoas que também lá estão sendo processadas por fatos ligados à Lava Jato. E acrescentou o ministro Alexandre Moraes, após essa citação que fez ao ministro Dias Toffoli: entendo que não há essa prevenção, inclusive aqui pedindo a devida vênia ao relator, porque o próprio ministro relator reconhece, em um primeiro momento, a meu ver, corretamente, a autonomia desse crime de organização criminosa em relação aos crimes praticados pela organização criminosa. E os fatos já julgados em Curitiba são apontados pelo eminente ministro relator como aqueles que ensejariam a prevenção da 13ª Vara. Na verdade, a meu ver, não o fazem. Primeiro, porque são outras pessoas que estão sendo processadas nessas duas ações penais citadas pelo eminente ministro. Segundo, porque os fatos são totalmente diversos. E concluía Sua Excelência nesse trecho que estou a citar do inquérito 4327. Aqui há uma acusação ampla pela Procuradoria-Geral da República em relação à montagem de uma organização criminosa para a prática de corrupção, principalmente dentro do processo legislativo, com citação de medidas provisórias.
algo muito mais amplo do que questões específicas tratadas a respeito de outras pessoas na 13ª Vara de Curitiba. Então, inclusive, porque muitos casos já foram julgados em primeira instância, a meu ver, não há prevenção, concluiu Sua Excelência, entendendo, e essa foi a compreensão majoritária, devendo ser distribuído normalmente aqui em Brasília, como assentou Sua Excelência. Pois bem, prossigo dizendo que nesse julgamento foi estabelecido mais um filtro à competência da 13ª Vara Federal. Crimes relacionados à formação e integração da organização criminosa, especificamente no que diz respeito aos núcleos políticos, ainda que evidenciados no contexto das investigações levadas a efeito na Operação Lava Jato, devem ser, nesta compreensão que ali se fez majoritária do Pleno, processados em Brasília, no Distrito Federal. Portanto, em presença da maioria que se formou no aludido julgamento, mesmo nele vencido, apliquei o entendimento a outros casos que se encontravam sob minha relatoria, merecendo destaque o inquérito 4325, no qual a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de Luiz Inácio Lula da Silva, ora aqui também paciente, e ofereceu denúncia, entre outros, incluindo o ex-presidente, imputando-lhes a prática do crime de organização criminosa. A denúncia ofertada em 6 de setembro de 2017 cuidava da fração do núcleo político da organização criminosa que se imputava como integrada por agentes filiados ao Partido dos Trabalhadores. Diante da inclusão de agentes não detentores de foro, por prerrogativa de função aqui no Supremo Tribunal Federal, por meio da decisão que proferi em 6 de março de 2018, promovia o desmembramento do feito em relação a estes, dentre os quais o ora paciente, determinando a remessa dos autos à seção judiciária do Distrito Federal, com base no precedente firmado por este plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento de agravos regimentais interpostos nos inquéritos 4327 e 4483. E no voto, portanto, menciono essas circunstâncias e procuro minudentar que, em observância, e cito a compreensão laizarada, em observância ao superveniente entendimento externado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, impõe-se a remessa deste feito, quanto aos demais investigados, à seção judiciária do Distrito Federal com livre distribuição. Pois bem, essa decisão monocrática que tomei foi objeto de agravo regimental, interposto pela defesa do ora paciente, no qual foi deduzida a pretensão de reconhecimento da competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar as condutas entrelaçadas, imputadas ao então agravante e à autoridade com prerrogativa de foro. Esta foi a PET 7792, provimento negado pela segunda turma, que, como sabemos, evidentemente, a turma preventa para os processos da Operação Lava Jato, em julgamento realizado em 13 de novembro de 2018. E acrescento, nada obstante vencido no tema de fundo, ou seja, nada obstante vencido na compreensão que tive assim que assumi a relatoria em 2 de fevereiro de 2017, da competência da 13ª Vara, vencido no ponto, em homenagem à colegialidade e ao entendimento que o Pleno exarou, foram no mesmo sentido
decisões monocráticas que proferi em numerosos processos, todos da minha relatoria. Cito, à guisa de exemplo, inquérito 3989, de 5 de março de 2018, a publicação da decisão, inquérito 4326, PET 7313, PET 7314, PET 7327, inquérito 3989, já mencionado, PET 7387, reclamação 31994, de 11 de outubro de 2018, a publicação da decisão, e ainda mais uma decisão proferida no inquérito 3989 e publicada em 15 de março de 2019. Idênticos fundamentos foram aplicados em julgamentos realizados no âmbito da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Cito, PET 7790, em 13 de 11 de 2018, PET 7792, na mesma data, inquérito 3989, em sede de terceiro agravo regimental, em 21 de setembro de 2018, e também agravo na PET 8144, julgamento de 1º de agosto de 2019. Digno de nota, em meu modo de ver, naquele ano de 2018, são os julgamentos realizados no âmbito da segunda turma, em embargos de declaração e agravo regimental interpostos, tanto os embargos quanto o agravo interpostos pela defesa do ora paciente, nos autos das seguintes PETs 6780 e 6664, as quais cuidavam, respectivamente, de termos de depoimento prestado por colaboradores da Justiça ligados ao Grupo Odebrecht, remetidos à 13ª Vara Federal de Curitiba para instrução de efeitos ali em tramitação. Esta remessa ao aludido juízo era justamente objeto dos recursos, das resignações, ambas acolhidas pela deliberação colegiada majoritária na segunda turma, tendo restado este relator vencido na honrosa companhia do eminente ministro, então nosso decano, Celso de Mello, sendo vencedor o voto proferido pelo eminente ministro Dias Toffoli, quando Sua Excelência integrava a segunda turma. Trago à colação os fundamentos declinados por Sua Excelência por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no agravo regimental na PET 6780. Disse Sua Excelência o eminente ministro Dias Toffoli, pedindo vênia ao eminente relator, não diviso, ao menos por hora, nenhuma imbricação específica dos fatos descritos nos termos de colaboração com desvios de valores operados no âmbito da Petrobras. Com efeito, o colaborador João Carlos trata, no anexo 4, de garantias do financiamento a projeto de interesse da Odebrecht em Cuba, referindo-se ao Porto de Mariel e à sua zona franca industrial. Os colaboradores Alexandrino Alencar, Carlos Pascoal, Emir Costa, Paulo Altit, Paulo Ricardo Melo, se refere à aquisição de imóvel para a construção da sede do Instituto Lula, bem como à reforma de um sítio em Atibaia, ambos custeados pela Odebrecht, segundo Alexandrino Alencar, como contrapartida pela influência política exercida pelo ex-presidente em favor do Grupo Odebrecht. E continuava Sua Excelência o eminente ministro relator. O colaborador Emílio Odebrecht, em seus anexos, faz referência, dentre outros eventos, a empreendimentos hidrelétricos no Rio Madeira, a despesas em favor do embargante com o sítio de Atibaia e a projetos na Venezuela. E continuava o ministro Dias Toffoli. Finalmente,
o colaborador Marcelo Odebrecht noticiou que os valores empregados na compra do imóvel, onde seria instalado o Instituto Lula, teriam sido descontados em acerto com Antônio Palocci, da denominada conta amigo, acrescentando que em 2010 ambos teriam combinado de provisionar 35 milhões de reais na conta corrente mantida com o Partido dos Trabalhadores para suportar gastos e despesas do então presidente Lula. Prossegue o ministro Dias Toffoli naquele voto, e que aqui estou citando literalmente. Nesse contexto, ainda que o Ministério Público possa ter suspeitas fundadas em seu conhecimento direto da existência de outros processos ou investigações de que os supostos pagamentos noticiados nos termos de colaboração teriam origem em fraudes ocorridas no âmbito da Petrobras, não há nenhuma demonstração desse liame nos presentes autos. Dito de outro modo, acrescentou Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli, ao menos em face dos elementos de prova amealhados neste feito, a gênese dos pagamentos noticiados não se mostra unívoca. Logo, a meu sentir, os termos de colaboração em questão devem ser remetidos à Seção Judiciária do Estado de São Paulo, em cuja jurisdição, em tese, teria ocorrido a maior parte dos fatos narrados pelos colaboradores. Por fim, disse Sua Excelência, como a investigação se encontra em fase embrionária, diante da impossibilidade, em sede de cognição sumária, de se verticalizar a análise de todos os aspectos concernentes à declinação de competência, o encaminhamento dos termos de colaboração e respectivos anexos não firmará, em definitivo, a competência do juízo indicado. São trechos que menciono do voto proferido em sede do 4º agravo regimental em embargos de declaração na já mencionada PET 6780. Prossigo dizendo que também de 2018 rememora o julgamento dos agravos regimentais interpostos nos autos da PET 6820, finalizado em 6 de fevereiro de 2018, que inicialmente foram remetidos à 13ª Vara Federal e, posteriormente, redirecionados à Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo. Embora não tratasse o feito de procedimento investigativo, e sim de direcionamento de termos de depoimento ao juízo aparentemente competente, acolhendo a segunda turma, em deliberação na qual o recém-novamente vencido assentou que os fatos narrados pelo agente colaborador ofenderiam bens jurídicos tutelados pela legislação penal eleitoral, definindo a competência da justiça especializada naquele feito que, no voto, reproduzo detalhadamente, tendo restado redator para o acordo o eminente ministro Ricardo Lewandowski, como mencionei, julgamento de embargos, declaração em sede de agravo regimental na PET 6820, julgamento de 6 de fevereiro de 2018. E sobre o tema, assento que o plenário deste Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do 4º agravo regimental, no inquérito 4435, da relatoria do nosso eminente decano, ministro Marco Aurélio, este plenário afirmou a competência absoluta da Justiça Eleitoral ao processo e julgamento de fatos ilícitos que violem bens jurídicos tutelados pela legislação penal eleitoral, inclusive para decidir sobre a possibilidade de desmembramento dos delitos comuns conexos. E cito este julgamento que se deu neste plenário, num agravo regimental,
no âmbito do inquérito 4435, da relatoria do eminente ministro Marco Aurélio, julgamento de 14 de março de 2019. Mesmo vencido nas aludidas deliberações colegiadas, em observância ao princípio da colegialidade, apliquei o entendimento majoritário em diversas decisões monocráticas de 2018 e 2019. Cito à guisa de exemplo: PET 7569, decisão publicada em 10 de agosto de 2018, inquérito 4462, 9 de novembro de 2018, inquérito 4462, 6 de fevereiro de 2019, inquérito 4629, 30 de abril de 2019, inquérito 4742, 16 de abril de 2019, PET 8204, 5 de setembro de 2019, PET 8341, 2 de outubro de 2019, e ainda, para finalizar a exemplificação, PET 7781, julgamento publicado em 27 de novembro de 2019. Da mesma forma, no âmbito da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, com a minha ressalva de posicionamento, foram decididas questão de ordem no inquérito 4428, em 28 de agosto de 2018, agravo regimental na PET 7832, em 23 de março de 2019, e a PET 8054, em 20 de setembro de 2019. Nesse histórico de delimitação e controvérsias que foram, aos poucos, firmando a competência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, trago ao plenário, à guisa de também menção, o resultado do julgamento da PET 8090 em sede de agravo regimental, no âmbito da segunda turma, que foi levado a efeito em 8 de setembro do ano pretérito, 2020, no qual restei, mais uma vez, vencido, em que o cerne da controvérsia cingisse a definir o juízo destinatário das investigações declinadas no âmbito do inquérito 4215. Ali se tratava de agravo regimental, por meio do qual o recorrente manifestou oposição à remessa do feito ao juízo da 13ª Vara Federal. Na fundamentação do meu voto, assentei o contexto da investigação, particularmente no que concerne aos supostos atos criminosos estruturados em uma das subsidiárias Transpetro, uma das subsidiárias integrais da aludida Sociedade de Economia Mista. Na oportunidade, consignei a pertinência do argumento deduzido pela Procuradoria-Geral da República de que os fatos investigados eram, nos termos da PGR, a toda evidência, associados diretamente ao esquema criminoso de corrupção e de lavagem de dinheiro investigado no contexto da Operação Lava Jato e que lesou frontalmente os cofres da Petrobras. Tal situação afasta, de per se, a aplicação ao presente caso da regra do artigo 70 do Código Penal, sustentava a PGR. Registrei ainda no fundamento de meu voto que parte do material resultante de colaboração premiada também for enviado ao respectivo juízo. Nada obstante, a segunda turma reconheceu a competência ao processo e julgamento respectivo em favor da seção judiciária do Distrito Federal, nos termos da compreensão vertida no voto do eminente ministro Gilmar Mendes, redator para o acordo, em razão do empate verificado na votação e, no voto, reproduzo a ementa do voto de Sua Excelência, aonde, entre outros aspectos, assentou-se que o estabelecimento de um juízo universal para apuração de desvios envolvendo vantagens indevidas pessoais ou a partidos políticos viola a garantia
do juiz natural. E, no caso em análise, disse Sua Excelência, as investigações deflagradas contra os ora recorrentes estão relacionados a supostos crimes cometidos no âmbito da Transpetro. Os recorrentes exerciam mandatos parlamentares e os alegados ilícitos ocorreram em Brasília. Provimento dos agravos regimentais para reconhecer a competência da Justiça Federal no Distrito Federal com a determinação da imediata remessa dos autos para a supervisão do inquérito e eventual manifestação sobre a nulidade ou convalidação dos atos processuais em caso de eventual recebimento da denúncia pelo juiz incompetente, assentou o voto de Sua Excelência. E em respeito a essa direção, recentemente, em 2 de março deste ano, de 2021, concedi ordem de habeas corpus de ofício no HC 198081, na compreensão de conferir simetria e coerência ao que for objeto de julgamento na PET 8090, pois depreendi que as condutas atribuídas aos pacientes foram praticadas no contexto de contratações levadas a efeito no âmbito da Transpetro, o que afasta, a partir do entendimento firmado por ocasião do julgamento em sede de agravo na PET 8090, o que afasta a competência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba. Aliás, no específico ponto, a hora agravante, a PGR, não obstante intimada, não interpôs recurso contra o acórdão proferido nos autos da PET 8090. Nos autos do HC, ao qual antes me referi e que decidi monocraticamente 198081, a PGR intimada em 12 de março de 2021 da decisão que proferi, manifestou em 25 de março pretensão de reconsideração, requerendo somente a modificação do juízo declarado competente. Em ambos os autos, sobrevieram pedidos de extensão das ordens concedidas em favor de outros réus. Como se vê, a competência da 13ª Vara foi sendo entalhada à medida que novas circunstâncias fáticas foram trazidas ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal, que, pelo Tribunal Pleno ou pela segunda turma, sem embargo de posicionamentos divergentes, culminou por afirmá-la apenas em relação aos crimes direta e exclusivamente praticados em relação à Petrobras. Retomando, pois, a análise das razões recursais deste agravo, declinadas pela Procuradoria-Geral da República, cabe a destacar que na inicial da denúncia, que foi ofertada em desfavor do paciente e outros corréus perante a 13ª Vara Federal em Curitiba, e que deu origem à ação penal 50.465.1294, o denominado caso Triplex, o Ministério Público Federal lhe atribui a prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de capitais à época em que investido do mandato, ou melhor dizendo, no mandato de presidente da República. A narrativa ministerial contextualiza as específicas imputações ao paciente no exercício das atribuições de mandatário da chefia do Poder Executivo da União. E afirmou em suas palavras o Ministério Público que nesta chefia teria comandados, abro aspas, a formação de um esquema delituoso de desvio de recursos públicos, um dos segmentos das diversas afirmações que estão em folha 6 do documento 3, ali mencionado em relação à denúncia. Nada obstante a extensão do contexto delitivo exposto na denúncia, no item 1,
o Ministério Público sintetiza a descrição dos delitos imputados e aqui no voto, senhor presidente, eminentes pares, reproduzo as alegações do Ministério Público referentes ao ex-presidente Lula e o contexto referido na própria denúncia nos seus mais diversos aspectos, que aqui reproduzo, me excuso da leitura, eis que consta dos autos e também do voto que distribuí previamente a vossas excelências. Mais adiante, na própria denúncia, o Ministério Público considera igualmente a extensão do relatado e delimita objeto da pretensão punitiva estatal em detrimento à hora paciente, mencionando Petrobras, Repar e Refinaria Abreu e Lima. E minudenta, portanto, que os crimes que teriam sido praticados foram em prejuízos da administração pública federal, notadamente da Petrobras, diz o Ministério Público. Do que se infere dessa narrativa acusatória, a imputada celebração fraudulenta de contratos entre a Petrobras e o grupo OAS, especialmente no tocante a Repar e a Renest, contou com a participação do ora paciente no exercício das funções de presidente da República, assevera a narrativa do Ministério Público, o qual, em contrapartida, teria sido beneficiado com bens e valores descritos submetidos a processo de ocultação ou distanciamento de suas origens ilícitas. Tal participação se consubstanciaria na viabilização da nomeação e manutenção de diretores da Petrobras S.A., que se ajustaram aos propósitos ilícitos do imputado grupo criminoso organizado e que teriam atuado diretamente nos procedimentos fraudulentos de contratação por parte da aludida Sociedade de Economia Mista em ajustes espúrios com o denominado cartel de empreiteiras. Portanto, a conduta atribuída ao paciente, qual seja viabilizar nomeação e manutenção de agentes que aderiram aos propósitos ilícitos do grupo criminoso em cargos estratégicos na estrutura do governo federal, não era restrita à Petrobras, mas a imputação compreende extensa gama de órgãos públicos em que era possível o alcance dos objetivos políticos e financeiros espúrios, conforme a narrativa do Ministério Público. Leio, por exemplo, o que está no item 30 da narrativa do Ministério Público, que diz: os esquemas revelados no Mensalão e na Operação Lava Jato envolveram, dentre outros, crimes de corrupção praticados no alto escalão da administração pública federal. Observou-se nesses dois casos a criação de uma estrutura que direcionava benefícios ao que estavam no poder e aos seus partidos. E afirma: não se trata apenas de corrupção identificada no Mensalão e na Petrobras. Isso é afirmação do Ministério Público. Não se trata apenas de corrupção identificada no Mensalão e na Petrobras, pois, como se indicará brevemente a seguir, ao longo de todos os anos em que Lula, diz o Ministério Público, ocupou o mais alto cargo do Poder Executivo Federal, diversos outros casos de corrupção semelhantes foram verificados. E aí prossegue o Ministério Público, afirmando que, embora, estou reproduzindo de novo literalmente, embora não se possa dizer que todos os indicados, em todos os casos, arrecadaram propina, é possível, a partir das provas, afirmar que existia, sim, um sistema com esse objetivo, que abarcava, diz o Ministério Público, seguramente diversos cargos públicos, como na Petrobras, na Eletronuclear,
no Ministério do Planejamento e Caixa Econômica Federal, que, de fato, conclui o Ministério Público nesse destaque que fiz de folhas 19 e 20, que, de fato, foram utilizados para arrecadação de propina para agentes e partidos políticos, concluo a citação literal do Ministério Público. Portanto, e digo agora, em continuação ao voto, o Ministério Público Federal, à época em que afurou a denúncia em desfavor do paciente, embora tenha invocado a prevenção da 13ª Vara de Curitiba, tinha ciência da extensão alcançada pelas condutas que lhe foram imputadas, as quais abarcaram não só a Petrobras, mas outros órgãos públicos, sociedades de economia mista e empresas públicas no âmbito das quais, com semelhante modus operandi, foram celebradas contratações revestidas de ilicitudes em benefício espúrio de agentes públicos, agremiações partidárias e empreiteiras. À época, optou-se pela concentração dos feitos relacionados ao imputado e aludido grupo criminoso no âmbito da competência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, dentre os quais a ação penal subjacente ao habeas corpus ora em análise em sede de agravo da Procuradoria. Nada obstante, como disse e repiso, este plenário, ao apreciar a questão de ordem no inquérito 4130, nada obstante os dissensos e controvérsias, assentou que nenhum órgão jurisdicional pode arvorar-se de juízo universal de todo e qualquer crime relacionado a desvio de verbas para fins políticos partidários, à revelia das regras de competência. Questão de ordem, inquérito 4130, julgamento neste plenário. Este plenário também assentou em numerosos outros julgamentos direção similar ou idêntica. E os fatos envolvendo a atuação de agentes políticos praticados em decorrência de suas funções exercidas na capital e, quando ausente liame direto com ilícitos praticados em detrimento da Petrobras, definiu-se que devem ser processados pela seção judiciária do Distrito Federal. Como já mencionei, diversos julgamentos, quer pelo plenário, quer pela turma, e do que é exemplo, ou são exemplo, os inquéritos 4327 e 4483, nos quais lancei meu ponto de vista vencido. Nada obstante, ainda que as vantagens indevidas tenham origem na denominada Conta Corrente Geral de Propinas, mantida entre o Grupo OAS e o Partido dos Trabalhadores, como afirma a Procuradoria-Geral da República nas relações recursais, a própria denúncia indica que tais recursos não eram originados exclusivamente de contratações celebradas com a Petrobras. Anoto, por imprescindível lealdade processual, que a defesa técnica do paciente questionou a competência para o processo e julgamento da ação penal subjacente perante o aludido juízo da Vara Federal, em razão da aventada conexão, tendo provocado específica prestação jurisdicional por ocasião das alegações finais, aventou nos embargos declaratórios opostos em face da sentença condenatória, nas razões de recurso de apelação e, igualmente, nos recursos extraordinários aviados. Um deles, por prevenção, veio ao meu gabinete concluso agora, dia 25 de março. E, por fim, a defesa técnica questionou a competência neste habeas corpus especificamente, que foi ajuizado nesse Supremo Tribunal Federal em 3 de novembro do ano pretérito, razão pela qual
diversamente do alegado pela PGR no presente agravo regimental, entendo que a questão não se encontra preclusa. Ainda que as exceções de incompetência tenham sido julgadas pelas instâncias ordinárias, tal circunstância não é impeditiva à devolução da matéria aos tribunais superiores pela via do habeas corpus, desde que observados os limites cognitivos da ação constitucional, como ocorre no caso em apreço. Na hipótese, restou demonstrado que as condutas atribuídas ao paciente não foram diretamente direcionadas a contratos específicos celebrados entre o Grupo OAS e a Petrobras. Constatação que, em cotejo com os já estudados precedentes do plenário e da segunda turma, impõe a mesma ratio decidente em relação ao paciente e propicia a conclusão lógica e razoável pela não configuração da conexão que autorizaria, no caso concreto, a fixação diversa da competência jurisdicional. E, com efeito, o ponto de interseção entre os fatos narrados na denúncia e a causa atrativa da competência da 13ª Vara Federal é o pertencimento do Grupo OAS ao cartel de empreiteiras que atuava de forma ilícita em contratações celebradas com a Petrobras, dentre outros órgãos públicos, sociedades de economia mista e empresas públicas. A denúncia não atribui específica e expressamente ao paciente uma relação de causa e efeito entre sua atuação como presidente da República e determinada contratação pelo Grupo OAS com a Petrobras, em decorrência da qual se tem acertado o pagamento da vantagem indevida. Na estrutura delituosa delimitada pelo Ministério Público ao paciente, são atribuídas condutas condizentes com a figura central do imputado grupo como grupo criminoso organizado, com ampla atuação nos diversos órgãos pelos quais se espalharam as práticas ilícitas, sendo a Petrobras um deles, conforme já demonstrei na denúncia que antes fiz referência e que se encontra mais elasticidamente reproduzida nesse voto. Por isso, para decidir situações semelhantes de modo semelhante, independentemente da capa ou do nome dos autos, é forçoso reconhecer, pelo menos na minha percepção, que o caso não se amolda ao que se tem decidido majoritariamente no âmbito do plenário e da segunda turma e ao que veio sendo decidido já a partir de 2015, a despeito de diversos votos divergentes que proferi e restei, supervenientemente, adotando monocraticamente, em homenagem à colegialidade, a competência que, entendo, se consolidou como competência restrita da 13ª Vara Federal, exclusivamente delimitada aos ilícitos praticados em detrimento da Petrobras. Por exemplo, nesta direção, destaco a conclusão exarada pela segunda turma, por ocasião do julgamento de agravos regimentais interpostos nos autos da PET 6664, destinado ao tratamento de termos de depoimento prestados em acordos de colaboração premiada firmados por colaboradores ligados ao Grupo Odebrecht, inicialmente remetidos à 13ª Vara Federal de Curitiba, mas depois, por deliberação majoritária, destinados, ou melhor dizendo, redirecionados à Vara Federal no âmbito do Distrito Federal. Portanto, nesta ordem de ideias, senhor presidente e senhores ministros, assento que compreendo que a definição que se deu durante alguns anos culminou por chancelar esta compreensão
aplicada em diversos feitos e, portanto, ratio decidendi idêntica ou semelhante, em meu modo de ver, deve merecer, independentemente de quem se trate, o mesmo desfecho. E nesta relação, ou nesta pertinência, volto a citar o que se assentou no agravo em agravo regimental da PET 6664, da qual era este relator o relator originário e restou o redator para o acordo, o eminente ministro Dias Toffoli, perante a segunda turma. E lá, Sua Excelência, o eminente ministro relator para o acordo, assentou e me permito reproduzir um trecho nesta direção. O contexto dos autos demonstra que a narrativa dos colaboradores faz referência a supostos fatos ocorridos em São Paulo e em Brasília, que a princípio não se relacionam com os ilícitos ocorridos no âmbito da Petrobras propriamente dito, alvo da apuração na Operação Lava Jato, não se justificando, portanto, a competência do juiz de Curitiba, Paraná. Por essa perspectiva, o caso, com a devida vênia do relator, é a fixação da competência da seção judiciária de São Paulo ou do Distrito Federal. E, portanto, Sua Excelência cita os autos e as decisões dos inquéritos 4326 e 4483 do ano anterior, ou seja, de 2017. Por isso, considerado o que se formou nos precedentes sobre o tema, as razões agora expostas pela Procuradoria-Geral da República não autorizam, por si só, a reforma da decisão agravada, a qual, a despeito dos entendimentos divergentes externado ao longo de alguns anos, prestigia a colegialidade e materializa o dever imposto a todos, mesmo aos vencidos, pelos tribunais pátrios, que devem manter estável, íntegra e coerente a sua jurisprudência. O que é lei? Está no Código Fux, Código de Processo Civil, caput do artigo 926. Portanto, casos idênticos ou semelhantes impõem decisões idênticas ou similares. E, por isso, assentei na decisão agravada que as regras de competência, ao concretizarem o princípio do juiz natural, servem, dentre outros nobres objetivos, a garantir a imparcialidade da atuação jurisprudencial. Repito, senhores ministros e senhoras ministras, respostas análogas a casos análogos. Com as decisões proferidas no âmbito desse Supremo Tribunal Federal, não há como sustentar que apenas o caso do ora paciente, nas condições análogas a inúmeros outros casos julgados, deva ter a prestação jurisdicional levada a efeito pela 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba. A agravante PGR, senhor presidente, e vou me encaminhando para o final do voto, sustenta ainda a necessidade de reconhecimento da eficácia meramente prospectiva da decisão agravada, considerando-se válidos os atos até então praticados, em razão da natureza relativa da incompetência reconhecida, em razão da inexistência de demonstração do prejuízo causado à defesa do paciente e ainda, sustenta a PGR, em razão da aplicação da teoria do juízo aparente, aduzindo tratar a hipótese do que denomina de erro excusável do juiz sobre sua competência. Todavia, senhoras ministras e senhores ministros, como destaquei antes, alhures, a época do ajuizamento da denúncia, a denúncia é de 14 de setembro de 2016, já era de conhecimento do Ministério Público Federal, bem como do juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, que os fatos denunciados
não diziam respeito a delitos praticados direto e exclusivamente em detrimento da Petrobras, sendo certo que o primeiro precedente a reduzir a competência daquele juízo foi o proferido em 2015, motivo pelo qual a teoria do juízo aparente não se aplica ao caso. E esta matéria, em relação ao hora paciente, veio a ser deduzida, ao menos de maneira inédita, específica, nesse Supremo Tribunal Federal, nesse habeas corpus, protocolado em novembro do ano pretérito e por mim apreciado no dia 8 de março último. E digo, no ponto específico da irresignação da PGR quanto a essas circunstâncias, que a superveniência de circunstâncias fáticas aptas a alterar a competência da autoridade judicial é que autoriza a preservação dos atos praticados por juízo aparentemente incompetente em razão do quadro fático subjacente no momento em que é requerida a prestação jurisdicional. Circunstâncias, até então desconhecidas, o que, como visto, não ocorre na hipótese, e por todos me permito citar alguns precedentes que faço constar do voto da lavra do, aqui sempre lembrado, nosso eminente ministro Celso de Mello, RHC 153869, e também no habeas corpus 120.027, do qual resultei redator para o acordo perante a primeira turma, quando a primeira turma integrava, julgamento levado a efeito em 24 de novembro de 2015. E lá se assentou, segundo a teoria do juízo aparente, não há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial. Nessa ambiência, também me permito dizer que não desconheço o teor do precedente, firmado no âmbito da segunda turma, por ocasião do habeas corpus 88.262, da relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes, julgamento de 18 de dezembro de 2006, no qual se decidiu pela possibilidade de convalidação, inclusive, de atos decisórios, mesmo nos casos de reconhecimento da incompetência absoluta do juízo, como se infere do voto proferido por Sua Excelência. Disse o eminente ministro naquele voto: observa-se que, embora inicialmente o Supremo Tribunal Federal tenha entendido que a incompetência do juízo anularia somente os atos decisórios, a partir do HC 83006, essa posição foi, de certo modo, superada, no sentido de que, em determinadas situações, é possível a ratificação pelo juízo competente com relação a atos decisórios, ainda que emanados de autoridades incompetentes. Eu estou citando um excerto de folhas 13 do voto de Sua Excelência. Mas esse entendimento, no entanto, não foi reproduzido em julgamentos posteriores, nos quais, como corolário do reconhecimento da alegação de incompetência, foram declarados nulos os atos decisórios. Cito à guisa de exemplo o habeas corpus 121189, da relatoria da eminente ministra Rosa Weber, redator para o acordo, o eminente ministro Luiz Roberto Barroso. E, no mesmo sentido, foi a decisão tomada posteriormente a esse julgamento que mencionei antes da relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes, por ocasião do julgamento 107.242, já em 17 de maio de 2011, no qual também relator o eminente ministro Gilmar Mendes concedeu a ordem a fim de anular todos os atos praticados desde o recebimento da denúncia, inclusive. Por fim, senhor presidente, nada obstante a Procuradoria-Geral da República pugne
pela aplicação ao caso da norma extraída do parágrafo 4º do artigo 64 do Código de Processo Civil, como sabemos, esta norma prevê que, salvo decisão judicial em contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juiz incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juiz competente. Portanto, nada obstante a PGR pugne pela aplicação ao caso dessa norma, entendo que o direito processual penal vem dotado de regra própria, que estabelece a sanção de nulidade aos atos decisórios praticados por juiz incompetente, nos termos do artigo 567 do Código de Processo Penal, que está em plena vigência no ordenamento jurídico pátrio. Nesse sentido, não seria aplicável ao caso o precedente firmado por ocasião do julgamento do agravo em sede de recurso extraordinário 850-933, da relatoria do eminente ministro Dias Toffoli, no qual se cuidou de insurgência interposta no contexto de ação de improbidade administrativa, cujo procedimento também é regulado por lei especial, no caso, Lei 8429 de 92. Portanto, senhor presidente, a observância da jurisprudência, caso se queira realmente estável e íntegra e coerente, obsta o provimento da pretensão recursal da PGR. E, portanto, nesta dimensão, há uma suscitação no mesmo agravo da PGR quanto à extensão da declaração de incompetência do juízo da 13ª Vara de Curitiba às demais ações penais deflagradas em favor do paciente, decisão que tomei naquela deliberação ora agravada. Sustenta a Procuradoria a impossibilidade de extensão da ordem concedida às demais ações penais deflagradas em desfavor do paciente perante o juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba. Ação penal no caso denominado Sítio Atibaia, ação penal no caso denominado Instituto Lula e ação penal no caso denominado Doações ao Instituto Lula. Nada obstante os argumentos ministeriais, em todos os casos, as denúncias foram estruturadas da mesma forma daquela forma, portanto, do mesmo modo, daquela que foi ofertada nos autos da primeira ação penal, da ação penal subjacente ao habeas corpus, que está aqui em sede de agravo, ou seja, ação penal 50.465.12.94. Ou seja, atribuindo ao paciente o papel de figura central do grupo imputado como criminoso, com ampla atuação nos diversos órgãos pelos quais se espalharam a prática de ilicitudes, sendo a Petrobras S.A. apenas um deles. E, com efeito, à luz da narrativa exposta pelo Ministério Público nos autos da ação penal 50.63.130.17, na mesma espacialidade, o paciente teria recebido do Grupo Odebrecht vantagens indevidas consistentes, abro aspas e cito literalmente o que consta da denúncia, em um imóvel para instalação do Instituto Lula, à época avaliado em R$ 12.422.000, bem como, diz o Ministério Público, nesta denúncia oferecida, no apartamento número tal do residencial aqui mencionado, bloco tal, localizado na avenida aqui mencionada, em São Bernardo do Campo, avaliado em R$ 504.000. A leitura dessa denúncia oferecida naqueles autos também revela que se imputa ao paciente atuação circunscrita à nomeação e manutenção de agentes públicos aderentes aos suscitados propósitos ilícitos do grupo organizado, e que não se dava apenas no âmbito da Petrobras, mas em outros órgãos da administração pública federal. É o que menciona especificamente a denúncia, que faz a referência, nos termos da denúncia oferecida pelo Ministério Público, a um cenário de macrocorrupção para além da Petrobras,
a distribuição dos altos cargos na administração pública federal, incluindo as diretorias da Petrobras. É o que consta expressamente do documento que está acostado à reclamação 33543, documento 5, e que aqui cito mais alongadamente e me excuso da leitura. Remarque-se, então, senhor presidente, aqui também o Ministério Público Federal atribui ao paciente a responsabilidade pela formação do que denomina a Caixa Geral de Propinas, abastecido com recursos oriundos de contratações celebradas no âmbito não só da Petrobras, como de outros diversos públicos. E é nessa direção que ao paciente o Ministério Público imputa a conduta de lotear a administração pública federal direta e indireta com propósito criminoso, incluindo, são palavras do Ministério Público, dezenas de ministérios e secretarias, além de mais de 100 autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista. É nessa linha que menciono, portanto, esses elementos no voto e verifico que não há apontamento de qualquer ato praticado pelo paciente no contexto específico de contratações pelo Grupo Odebrecht com a Petrobras, o que, para manter jurisprudência estável, coerente e íntegra, aplicada já a numerosos outros casos, afasta por igual a competência da 13ª Vara Federal. Igual situação constata-se na denúncia oferecida nos autos da ação penal 50.213.6532, nas mesmas formatações narrativas que aqui menciono, sendo ao paciente, neste caso, imputado ter recebido um conjunto de vantagens indevidas consubstanciadas em reformas patrocinadas em sítio localizado no município de Atibaia, que teriam totalizado R$1.020.500. Na mesma direção, os trechos colacionados da denúncia oferecida na ação penal 50.631.30.17, caso do Instituto Lula, que, aliás, são reproduzidos na denúncia que deu origem à ação penal no caso do sítio Atibaia, a revelar que o modus operandi que o Ministério Público atribui ao paciente é, a rigor, o mesmo em todos os fatos denunciados. Tal se dá também na denúncia formulada nos autos da ação penal 50.443.0583, em que se atribui a prática de crimes de lavagem de capitais consistente em 4 supostas doações simuladas realizadas pelo Grupo Odebrecht em favor do Instituto Lula, cada uma no valor de R$1 milhão, realizada nos dias 16 de dezembro de 2013, 31 de janeiro de 2014, 5 de março de 2014 e 31 de março de 2014, totalizando a quantia de R$4 milhões. Por isso, senhor presidente, eminentes pares, casos análogos, decisões análogas, constatada a identidade de situações jurídicas, nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal, entendo tornar-se imperiosa a extensão dos fundamentos declinados nesse voto às demais ações penais que mencionei e que tramitam em desfavor do paciente perante a 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba e, portanto, senhor presidente, eminentes pares, é como voto negando provimento ao agravo regimental que foi manejado pela Procuradoria-Geral da República. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a sua excelência, o ministro Edson Fachin, por esse substancioso, esclarecedor voto. E como faltam apenas 4 minutos para o nosso intervalo, eu vou suspender a sessão e quando retornarmos eu vou colher os votos dos demais integrantes. Está suspensa a sessão pelo tempo regimental de 30 minutos.